O desprezo. Esse é o tema desse vídeo e com base nesse assunto, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus, e esse versículo ele se encontra no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 34. Vamos ler junto? Diz assim a palavra de Deus: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Essa palavra nos fala sobre Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Esaú, ele era perito em caça, ele era caçador. Porém, o seu irmão Jacó, a Bíblia diz que ele era varão simples e habitava em tenda e não saía ali da presença dos seus pais. Porém, o seu irmão sempre estava ali no campo, atrás das caças, dos animais. E nesse dia aqui, Esaú tinha saído para caçar, só que ele não apanhou nada. E ele volta para casa com fome, cansado, fadigado daquele caminho ali, daquela peleja para ali apanhar algum animal. Quando ele chega na sua casa, Jacó, o seu irmão, que era gêmeo, ele tinha preparado ali um prato de lentilha, que também era conhecido como um guisado vermelho. E ele queria comer ali aquele guisado. Só que Jacó, que desejava o que ele desprezava, que era a sua primogenitura, que era direito de Esaú, era direito dele, porque ele tinha nascido primeiro, só que ele, como a Bíblia fala aqui, o versículo que nós lemos, ele não dava valor, e ele desprezou a sua primogenitura, e Jacó desejava aquilo, porque Jacó queria aquilo. A Bíblia diz que Jacó lutava com ele dentro do ventre da sua mãe. E a Bíblia fala que quando eles nasceram, Jacó veio agarrado no seu calcanhar. Então, Jacó disse: me dá a tua primogenitura, me vende a tua primogenitura. E ele disse assim: para que me serve agora essa primogenitura? Se estou a ponto de morrer, se estou a ponto de desfalecer, para que me servirá isso? E a Bíblia diz que Jacó disse: jura-me hoje. E ele jurou e vendeu a sua primogenitura. Só que isso custou um preço muito alto para Esaú, porque isso não estava apenas ali entre os dois, mas eu acredito que isso foi confirmado diante de Deus, diante do Pai, porque isso era de Deus. Deus que tinha determinado isso, que o filho, o primeiro, ele tinha direito na herança do pai, tinha direito, ele era o primogênito, então passava de pai para filho. Só que Esaú, ele não deu valor àquilo que era de Deus, ele desprezou aquilo que era de Deus. E quando ele precisou da sua bênção, quando ele precisou da bênção do pai, da bênção de Isaac, que Isaac ali ia orar, passar aquela bênção para ele, foi tarde demais. Deus confirmou essa bênção na vida do seu irmão, porque o seu irmão entrou primeiro, porque Isaac disse para Esaú: olha, vai buscar uma caça para que eu possa comer, faz um guisado gostoso, do jeito que eu gosto, porque eu vou te abençoar, eu vou orar. E Rebeca escutou isso. Então ela vai à frente e pega Jacó e diz para Jacó, orienta Jacó que pegasse ali um cabrito, porque Esaú tinha saído para caçar, para pegar esse guisado, para fazer, para levar diante do seu pai, para que seu pai viesse orar por ele. Só que Rebeca saiu na frente com Jacó, e Jacó entra ali na frente, Jacó entra na presença de Isaac, e Rebeca preparou tudo, e Isaac orou e abençoou Jacó. E quando Esaú volta, que ele faz o guisado, que ele entra
por segundo na presença de Isaac, já era tarde. O seu pai já tinha orado. O seu pai já tinha determinado aquilo na vida de Jacó. Então, e o que podemos aprender com isso? O que nós podemos aprender com isso? O que está em jogo hoje é a eternidade, é as bênçãos do Pai. Só que hoje o homem está desprezando o Filho, ele despreza Jesus. E com esse desprezo, quando ele precisar de Deus, quando ele precisar da eternidade, ele não vai adquirir, porque ele desprezou Jesus, porque ele desprezou o direito que Jesus deu para ele na cruz do Calvário, porque Jesus nos deu o direito da herança. Só que o homem hoje não quer dar valor, o homem hoje não quer, e o homem hoje está desprezando o Filho de Deus, a presença de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E quando ele se der conta disso, quando ele querer isso, quando Jesus voltar para abençoar a igreja, para levar o seu povo para a eternidade, que o homem que está desprezando hoje, ele querer, é tarde. Será tarde demais, porque ele está desprezando hoje. Esaú disse para o seu irmão, para que me servirá hoje a primogenitura? Ele desprezou hoje? Quando foi amanhã que ele quis a bênção, foi tarde. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E ele disse para o seu pai, meu pai, então não reservar-te para mim nenhuma bênção, nem sequer uma bênção, nem nada. Seu pai disse, infelizmente não, porque eu já abençoei o teu irmão. Então, meu amado, não despreze Jesus, não despreze o seu direito, é seu direito. Jesus nos deu esse direito de buscarmos, direito de congregarmos, direito de lermos a sua palavra, direito de estarmos na sua presença. Só que o homem hoje tem dado mais valor a esse mundo. Ele tem estado distante como Esaú estava. Esaú estava distante. Esaú ficava sempre no campo. Jacó não. Jacó, ele sempre próximo dos seus pais. Se Jacó não estivesse próximo do seu pai, até ele ia perder a bênção. Até ele não ia receber a bênção. Toda a sua luta que ele tinha feito, Jacó, que desde o ventre ele lutou, ele ia perder se não estivesse ali naquele momento. Porque Isaac ia orar por um filho que desprezava só. Ia orar por Esaú, Esaú ia jogar fora aquela bênção de Deus. Então, Jacó estava próximo e Jacó recebeu a bênção do seu pai Isaac. E foi um grande homem, e foi um homem que deu valor, foi um homem que lutou. E a vida de Jacó não foi fácil, lutou, mas Deus deu a vitória para ele. Mas ele venceu, porque foi fiel a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra possa servir para mim, para você, para que possamos dar valor o direito que Jesus nos deu na cruz do Calvário e não desprezar esse direito, porque quando ele vier, que quando ele for arrebatar a sua igreja, e nós precisamos estar incluso nisso, aos seus filhos que já foram primeiro, Abraão, Isaac e Jacó, e a igreja primitiva, os seus servos que já estão lá nos esperando, possamos também estar junto disso, possamos estar incluído a esses, porque senão será um choro. A Bíblia diz que será um grande e terrível dia, grande para a igreja, grande para os seus filhos, e terrível para aqueles que desprezaram o seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você com esta palavra, em nome de Jesus.